Cheque Mais Notícias. 7h05 e nós abrimos o jornal hoje com a notícia de que o ex-ministro José Dirceu não virá mais a Curitiba para colocar a tornozeleira eletrônica. Ele deveria chegar à capital para colocar uma tornozeleira, foi posto em liberdade pelo Supremo Tribunal Federal e o juiz federal Sérgio Moro mandou grampear, colocar uma tornozeleira. Mas não precisará mais porque o Supremo, mais uma vez, com o perdão da redundância, fez o serviço. Marque. O juiz Sérgio Moro havia determinado o uso do equipamento, justificando que as medidas cautelares deveriam ser retomadas, já que a prisão dele foi suspensa. Mas o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, cassou a decisão do juiz Sérgio Moro. No documento, o ministro disse que, considerando que a decisão proferida pela segunda turma, por maioria de 3-1, em nenhum momento reestabeleceu a prisão provisória, tratando-se, no caso, de prisão-pena, a qual foi suspensa para assegurar a liberdade plena em razão da plausibilidade jurídica dos recursos interpostos e ainda por não subsistir nenhuma esfera de competência do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, que sequer foi comunicada a decisão dessa corte, casso até posterior deliberação da segunda turma a decisão. Então, ou seja, conforme o ministro, ao exigir que Dirceu coloque a tornozeleira sem consultar o STF, o juiz Sérgio Moro agiu em claro descumprimento da decisão. Por meio da assessoria de imprensa, Moro disse que não vai comentar a decisão. Zé Dirceu deixou o presídio em Brasília, da Papuda, há uma semana, depois de uma decisão do STF que entendeu que ele tem o direito de esperar em liberdade o julgamento de um recurso no Supremo Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça. José Dirceu foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A pena dele é de 30 anos e 9 meses de prisão. José Dirceu é um homem perigoso, um corrupto, que foi posto em liberdade pelo Supremo Tribunal Federal. Quem fez o serviço é o ex-funcionário do Dirceu, o hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Toffoli foi advogado do PT, advogado do próprio Dirceu, e um homem que ocupou a Advocacia Geral da União no governo Lula por indicação de Dirceu. Não bastasse isso, a decisão de Dias Toffoli de não permitir o uso da tornozeleira eletrônica é uma bofetada na cara do cidadão brasileiro. Mas não é uma bofetada qualquer. É uma porrada na tua cara mesmo. O mesmo ministro Dias Toffoli, atenção, sobe o som do teu rádio. Eleva o som do teu carro. O ministro José Dirceu, o ministro Dias Toffoli, que livrou o José Dirceu, ele deu voto pela liberdade do Zé Dirceu. O voto do Toffoli foi para soltar o Dirceu da cadeia. E o voto do Toffoli foi por não permitir que o Dirceu usasse a tornozeleira eletrônica. Esse é o Toffoli. Pois o mesmo ministro Dias Toffoli negou esta semana a um cidadão que furtou uma bermuda de R$10. Bermuda que foi devolvida à loja que foi retirada à liberdade. O Dias Toffoli mandou soltar o Dirceu. O Dias Toffoli abriu a porta da cadeia para um homem de altíssima periculosidade, que é o José Dirceu, e manteve preso um morador de rua que sofre de alcoolismo e que furtou uma bermuda de R$10. Sendo que a bermuda foi devolvida à loja. A Defensoria Pública da União está na tampa com o Toffoli. O cidadão, veja, ele furtou uma bermuda de R$10. E ele teve o habeas corpus negado monocraticamente pelo Toffoli, dizendo se tratar de reincidência, que ele já havia feito isso outra vez, esse cidadão que furtou a bermuda de R$10, então que ele tinha que ficar preso. O Dirceu não. O Dirceu que meteu a mão no jarro no mensalão
e reincidentemente meteu a mão no jarro no Petrolão, teve a porta da cadeia, a porta da papuda, aberta pelo Dias Toffoli. O reincidente, bandido, corrupto e criminoso José Dirceu nem a tornozeleira pode usar. Nem a tornozeleira. Mas o cidadão que furtou uma bermuda de R$10, esse não. Esse tem que ficar na cadeia. Esse teve o habeas corpus negado pelo ministro Dias Toffoli. Parabéns, ministro. O senhor desonra o cidadão brasileiro que agora está acordado para trabalhar, para estudar, para levar os filhos à escola. O senhor é uma vergonha ao país, à justiça e à Suprema Corte Brasileira. Seguimos adiante. E os ouvintes, Mark? Quem quiser mandar a sua mensagem para cá, o WhatsApp é o 41 98504 5092. Ou pode mandar pela live do Facebook. O ouvinte aqui, final do telefone 4541, o Ivan, do bairro Campo Comprido, pergunta se essa decisão da bermuda de R$10 foi como ministro do STF. Foi agora, faz dias. Foi uma decisão recente, de dias atrás. O ouvinte, final do telefone 1001, o Fernandes, diz que o José Dirceu ameaçou denunciar os ministros do STF, por isso que estão fazendo isso com ele. Não interessa o motivo. Ele é preso, deveria estar preso, com o início do cumprimento da pena em 2º grau, conforme decisão majoritária da própria Suprema Corte. É bom a gente lembrar, né, Mark, que essa decisão da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal confronta a decisão do Pleno do Supremo. É uma decisão contra a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Diga, Mark. E sem falar que o Fernandes, não sei de onde ele conseguiu essa informação, parece fake news. José Dirceu não entrega ninguém. Faz parte da formação política dele manter o silêncio. Veja que ele foi preso no Mensalão, ele foi preso na Lava Jato, ele foi preso em outras oportunidades na ditadura e nunca entregou ninguém. José Dirceu faz o que faz com consciência política e não entrega ninguém. Não é do perfil dele. Você pode falar o que quiser do José Dirceu, mas dedo duro ele não é. O final do telefone 4443, o Neto, diz que o Sérgio Moro, na opinião dele, sempre quer atropelar a lei. E o que o Toffoli fez em Brasília foi correto, na opinião do ouvinte. O Toffoli está correto. Ele soltou o corrupto condenado em 2º grau, proibiu o uso da tornozeleira eletrônica e, em contrapartida, manteve preso, negou um habeas corpus a um morador de rua que furtou uma bermuda de R$10 que depois foi devolvida à loja. Tá bem certinho, com S, o certinho da decisão do ministro Dias Toffoli. O mais inacreditável de tudo é que ainda tenha quem defenda. O Alexandre Queiroz lembra que o pior de tudo, na opinião do ouvinte, é que esse cidadão é o próximo presidente do STF. É isso aí, o Dias Toffoli presidirá a Suprema Corte Brasileira. O Léo Matsumura pergunta onde está a OAB nessas horas. Deitada eternamente em berço esplêndido, assistindo à vitória do Brasil sobre o México. Foi bonita a vitória, né? Foi linda, daqui a pouco vai falar sobre isso. Que poético de manhã isso. Foi lindo. Vocês viram um videozinho do Michel Teló tocando uma gaita ponto. Gaita. É muito legal. Fazendo uma paródiazinha daquela música do La Casa de Papel. Tchau, ela, tchau, tchau, tchau. Você viu esse videozinho? Não vi. Eu vou achar e vou soltar aqui pra você ver que legal. Ele fez uma pro México, mandando os mexicanos embora. Denia, tem vários ouvintes aqui, um assunto tá em voga, foi trazido agora há pouco na Rede Jovem Pan, para você comentar essa opinião, essa declaração do Bolsonaro, dizendo que quer aumentar o número de ministros do STF, já que está toda essa discussão aqui do Toffoli, se a decisão foi acertada ou não, se isso resolveria, aumentar o número de ministros resolve a situação? O presidenciável Jair Bolsonaro não entende lhufas de organização da justiça brasileira. A proposta do Jair Bolsonaro nem merece mais do que 15 segundos de comentário. É incabível. Um abraço. Tchau. 50 mil ouvintes mandaram aqui, mais ou menos, mandaram aqui o vídeo
do Michel Teló, que eu não consigo abrir no meu computador. Não tá mandando? Mas eu vou no intervalo, eu mando pro T, e daí ele coloca no ar aqui o... Não, o vídeo é sensacional do Michel Teló tocando Bela Tchau lá. Agora, eu não falo mais que vai passar fácil, eu não falo mais. Ixi, ontem aquele jogo da Bélgica e do Japão Terrível foi ficou. desesperador. Mas que vitória sensacional da Bélgica, né? De virada. Hein? Não, foi animal o jogo. Vocês viram? Eu retuitei. Então quem quiser dar uma olhada, é um outro vídeo. Entra lá no Twitter e procura o @DenianCouto. Eu retuitei. Tem uma imagem terríbas, você que é um apaixonado por rádio como eu. O Mark também. Sim. O Mark também tem rádio nas veias. Tem uma imagem absolutamente sensacional. Do cara torcendo lá. Torcendo. Tem uma imagem eu postei também. Com milhares de brasileiros assistindo ao jogo pelo telão. Maravilhoso. Na E ele praça, está- né? É uma praça. Cheio de E- gente. E aí tá todo mundo assistindo pela TV, Mark. E ele tá com o rádio. Aí ele começa a gritar gol sozinho. Primeiro. E todo mundo assistindo pela a chegada do ataque brasileiro. Ele tá comemorando 10 segundos depois, todo mundo, é gol! E O aí tá, rádio lá, é aí tá lá a fantástico. legenda. Quem no rádio você sabe primeiro. Ele sabe, O rádio é maravilhoso, não adianta. Sensacional o vídeo. O rádio Você sempre postou vai também, ser. Terrível? Eu postei no meu Facebook. O rádio, ele sempre vai ser o veículo mais rápido do mundo. Porque a gente abriu o microfone, a gente já tá editando a matéria, a gente já tá passando É a mensagem. muito É legal fantástico. o vídeo. velho. Fantástico. Muito legal. É o seguinte, seguimos adiante aqui com o nosso jornal. Antes do intervalo, mais 2 ouvintes aí, Mark. Daniel, tem o ouvinte final telefone 7809, o Jackson, pergunta se você vê uma luz no fim do túnel, que ele tá desesperançoso. Vejo, é um trem na contramão. Ele tá Tá vindo pra nos tranquilo. pegar no meio, vai atravancar com a gente. A luz no fim do túnel, a esperança que eu tenho é a esperança da eleição. Nós vamos investir um novo governo, um novo Congresso e, quem sabe, diminua um pouco a bandalha. Um pouco. O que mais, Mark? A Silmara Cruz, pela live, diz que, na opinião dela, a lei não é para todos. Claro, comentando esse caso do Zé Dirceu e do homem que roubou uma bermuda e as decisões diferentes do STF sobre os casos. A Elisandra Martins Duarte, também pela live, diz que a melhor coisa do mês de julho é esse pessoal do STF estar em recesso, que ela não aguenta mais essa turma que fica só trabalhando para libertar bandidos. Pois é. 7h18, 7h18. Fazemos o primeiro intervalo agora, Terribas. Na volta, você vai abrir com o áudio do Michel Teló fazendo um debochezinho pro México. Tá. Clique Mais Notícias. E de que o Neymar era um ator, não era um jogador de futebol, porque ficou reclamando do pisão que levou lá na canela, que o jogo ficou parado por quase 5 minutos para atender um ator que não aguenta o tranco num jogo de futebol. Aí um jornalista, na coletiva, vocês viram isso? Eu achei absolutamente sensacional. Um jornalista na coletiva fez a pergunta pro Neymar, perguntando o que o Neymar tinha a dizer sobre a declaração do treinador do México. Quando o Neymar foi responder, o Tite colocou a mão no braço do Neymar e disse assim, desculpa, mas ele não vai responder. Jogador responde jogador, treinador responde treinador e dirigente responde dirigente. Daqui a pouco eu respondo a sua pergunta sobre o que disse o Osório. Ah, Tite Galo, velho! Aí eu senti o Aí Hexa, a gente hein? mostrou quem manda. Aí, com o pau na mesa, eu percebi que o Hexa vem. Só que eu queria aquelas pessoas que ficavam falando que ainda acredita, que nossa, porque acredita que vai. Quero ver agora. Quem? O negócio tá começando a esquentar. Do que a quem? gente tá chegando e tal. Não, é que tem um monte de gente que fala, vou torcer contra o Brasil, que não sei que, Eu conheço uns, hein? Tem Vou um torcer para a pessoal Argentina. insuportável. E Agora Agora pessoal trocou chato e discurso. insuportável que fala Vocês isso. não vêm se referir a mim que eu torço pro Uruguai, hein? Não tô falando Eu isso. torço Eu tô pro Uruguai falando e aquelas para o Brasil. Aquelas pessoas que torcem contra o Brasil. sei como e, é que e as é. pessoas que não torcem. E daí fica naquele. Vai perder, Não, e aí acredita no negócio. começa a pegar, porque Aí, agora é bom. Daí agora fica legal. Daí já começa. Não, tá legal. Onde né? está o seu Messi agora? Cadê o Cristiano? Mas sabe que ontem eu tava na arena fazendo reportagem pra TV lá, acompanhando o pessoal assistindo o jogo, e teve um torcedor na entrevista, Nia, que falou um negócio muito legal.
quem torce contra o Brasil tem hexafobia. Isso tem que ser combatido, entendeu? É verdade. É preconceito. E tem uma outra coisa também. Tem gente que mistura política com futebol. Com futebol, nada a ver. E aí, tá cheio de petista aí torcendo contra a seleção, porque o movimento do Fora Dilma, as pessoas usaram camiseta do Brasil na rua. Então, os petistas estão enlouquecidos, secando o Brasil, secam o Neymar, secam todo mundo. Eu torço demais pelo Neymar. E eu torço muito pelo Alisson, o goleiro do Brasil, embora ele nos mate de medo. Vocês viram aquelas bolinhas cruzadas na área ontem? E aí, quando acontecia isso, o Daniel mandava uma mensagem no grupo. Ei, Vocês viram o que eu falei? vocês viram aquela bola do Alisson? Pois é. O Alisson cata borboleta. É uma coisa impressionante. Mas vamos torcer pro Alisson dar certo. Daniel, mas só que você falou da política, assim, só pra fazer um comparativo, o que o Tite fez é liderança de fato. Liderança? Que a gente não Isso tá é- acostumado a ver no Brasil, né? É. E, ó, eu resolvo isso é meu. Isso é Pois é. meu. O outro treinador falou, respondo eu, E cada qual. ontem teve exemplos maiúsculos de liderança. Por exemplo, o William, que puxou o jogo pra ele ontem, no segundo tempo. Aí é o seguinte, ó. Um monte de exemplo, assim, bacana, assim, que a Sabe, gente viu. é verdade, terrível. Sabe o que o Tite fez ontem? O Tite aderiu a uma tese que eu considero da maior importância para o líder. A tese do aado, cada um no seu quadrado. Tem o quadrado do treinador. E o Tite deu com o pau na mesa. Disse assim, respondo eu. E não deixou o Neymar nessa situação lastimável. Pois é. Outra coisa. O Neymar é cai-cai, a gente sabe. Mas ontem ele não foi. O Neymar ontem jogou de pé e jogou muito. E outra coisa do Neymar. Ele levou um pisão bandido daquele mexicano. Sim. O Neymar não estava encenando coisa nenhuma. É engraçado porque parte da imprensa também aderiu à tese de que o Neymar exagerou. É uma postura meio de cachorro vira-lata, né? Porque vocês lembram daquele pisão criminoso que o Felipe Melo, que hoje joga no time do Terribas lá, deu num jogador da Holanda na Copa de 2010. Lembra disso? Sim. Lembra daquele pisão do Felipe Melo e o Felipe foi expulso? Que o Felipe Melo é meio bandidinho, né? E ele deu o pisão, e aí todo mundo foi e criticou o Felipe Melo. A torcida brasileira criticou o Felipe Melo, porque ele prejudicou o Brasil naquela partida. Felipe Melo deu o pisão. Daí agora o Neymar leva o pisão e tem uma parte da imprensa brasileira que critica o Neymar. Pois é, e ontem... A gente critica quem pisa e quem é pisado. E ontem no meu Facebook, eu não sei se aconteceu isso no de vocês, mas tinha um monte de esquerdista no meu Facebook que estavam torcendo pro México por causa do presidente do México. Pois eu tô dizendo que mistura tudo. Pensa, Deus. coitado do mexicano. Eu vi ontem uns 4 exemplos assim. E o Twitter, que é a rede do ódio, que é a mais bacaninha, teve uma postagem que eu achei muito... Claro que uma coisa não tem a ver com a outra, mas eu gostei da ironia. Dizia assim, não entendo muito o povo mexicano, diz lá, Mark. Não entendo o povo mexicano. O povo mexicano vota num presidente de extrema esquerda e reclama do Trump, que o Trump prende quem tenta entrar no país agora, que vai virar um comunismo, socialismo. Todo mundo vai ser feliz no México, ninguém mais vai querer entrar nos Estados Unidos, né? Não precisa nem do muro mais, né? Nada. Pra que muro? Agora que a esquerda ganhou, a alegria se fará presente entre os mexicanos e ninguém mais tentará entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Pobre México. Perderam o jogo e ainda vão ter que aguentar um governo que a gente sabe pra que lado vai. Deixa eu tratar de um assunto que é um assunto meio curioso. Virou notícia no país inteiro, que a justiça aceitou uma ação popular movida contra o Exército Brasileiro. Por quê? Porque o Exército abriu uma licitação para a compra de garrafas de bebidas alcoólicas, quase 2 toneladas de camarão e latas de caviar. E aí a justiça achou estranho. Opa, caviar? Conta aí, Mark. A ação popular foi movida pelo advogado de São Paulo, Everson Piovesan. Segundo ele, o edital chamou a atenção porque não é comum o Exército licitar produtos considerados refinados. A Justiça aceitou a ação e pediu explicações ao Exército sobre a licitação, estimada em 6,5 milhões de reais. Eu acompanho por causa da transparência, os sites sociais, que é a forma que eu tenho de
a forma que eu não, né? Todo cidadão tem de acompanhar um pouquinho mais próximo a administração pública, né? Então, eu verifiquei que era um abuso, né? Produtos refinados, totalmente fora da pertinência das funções do Exército. Para a nossa produção, o Exército informou que não tem um posicionamento oficial sobre o assunto, mas para outros veículos, o Exército disse que os produtos refinados são para abastecer hotéis no Rio de Janeiro, que são usados por oficiais e familiares, e que o consumo desses itens é pago pelos próprios hóspedes. A iniciativa desse advogado de São Paulo pode ser tomada por qualquer cidadão que considera que iniciativas dos órgãos públicos não estão sendo pertinentes com a função deles, como explica o professor especialista em Direito Constitucional Eduardo Seino. Qualquer órgão público pode ter suas decisões impugnadas pelo cidadão. A ação popular não possui custas processuais e é um instrumento extremamente poderoso à disposição do povo brasileiro. O caso mais famoso que nós tivemos no Brasil recentemente foi em relação à nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. Foram ajuizadas dezenas de ações populares. Tá aí, Denil. Pois é, a ação popular é um instrumento importante ao cidadão para esse tipo de situação. É estranho o caviar, né? A pergunta que se tem, né, Denil? Precisa? É estranho, né? O poder público comprar caviar. Eu acho desnecessário. O Exército não precisava dessa. 7h31, 7h31. Sem ter mais a quem recorrer, o PT agora apelou a um abaixo-assinado para ver se consegue amolecer o coração dos ministros dos tribunais superiores lá em Brasília pelo Lula livre. O Lula livre agora é via abaixo-assinado, Marcos Souza. Você já assinou o pedido de liberdade para o Lula ou não? Ainda não, Daniel. Vou estudar o documento, vou avaliar. No documento, o PT pede que a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, e do STJ, a ministra Laurita Vaz, a imediata libertação de Lula e a anulação da arbitrária sentença condenatória. O abaixo-assinado ainda diz que a prisão de Lula fere a Constituição. O arquivo está no site do partido para quem quiser arrecadar assinaturas. O partido encerra o documento dizendo que a liberdade e a absolvição de Lula é o que mais a cidadania espera e que a sociedade saberá cobrar isso do judiciário. O que será a sociedade saberá cobrar isso do judiciário é o quê? Soa com uma ameaça, né? Mais uma vez, o Partido dos Trabalhadores vai ameaçar a independência da justiça? Inflar a militância contra a liberdade de atuação do judiciário? É isso. É mais uma vez no desrespeito à ordem democrática, à independência dos poderes que o PT vai atuar. Mais uma vez. Repetidamente o mesmo discurso. Sábado agora, Deninha, completa 3 meses da prisão do ex-presidente, que foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Então faltam 11 meses, 11 anos e 11 meses. Tá passando tempo, Tá passando rápido. Denise, sabe que isso significa muita coisa para a justiça brasileira? Porque todo mundo viu o Lula chegando na polícia, lembra? O helicóptero baixando e dessa vez pegaram ele descendo aquela escadinha. Naquele trajeto do helicóptero até a escadinha, ele disse para os agentes que seria por pouco tempo a prisão. Ele falou. Os agentes estavam ali, tinha acho que cerca de 8 a 10 agentes. Por pouco tempo isso aqui e tal. Já tá há 3 meses. E o ex-presidente Lula chegou completamente tchuco, né? Mas tava numa cana, tava bebaço, mas tava trincando. Tava mesmo. Conversei com agentes, com policiais federais que recepcionaram o Lula. Você também falou, né, Mark? E a narrativa foi a mesma, né? Sim. Tava completamente embriagado. E ele naquele showmício que ele fez lá, que era uma missa. Era uma missa, né? Mais respeito. Era uma missa, né? Que ele transformou em showmício. A senadora Gleice Hoffmann chega atrás dele, assim, a ex-presidente Dilma disse, pô, mas tá um cheiro estranho. Aí a senadora Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, chega perto do Lula e dá uma cheirada e diz assim, é cachaça. E ele tava com uma garrafinha d'água e que aparentemente era água. Aí a deputada Manuela Dávila tenta tirar a garrafinha da mão do Lula
Para quem não viu essas imagens, estão sobradas aí nas redes sociais, pode Pois é. procurar lá no YouTube. O Lula fez aquele showmício lá na base da cachaça e depois, bebaço, desceu na Polícia Federal em Curitiba. Chuco de trocar o pé. Precisou ser auxiliado a descer as escadas. Isso aqui não é nenhum tipo de... Não, é verdade. Eu não tô dando opinião, estou passando informação. Viu? A imagem mostra, Deninha. Vai na internet e procura. Ele tropeça quase quando cai do helicóptero. A imagem mostra os agentes tendo que segurá-lo. O Lula tava na água, Completamente. com os pés molhados, né, Terribas? O Diga Marcos lá. Ribeiro, nosso ouvinte, muito rápido no gatilho, disse que é o seguinte: o Lula bebeu feito um condenado aquele dia. Bebeu. O pessoal é maldoso, né? É. Ei. Tira de mim esse mau sentimento, né? Que ouvinte, como é que é o nome do ouvinte, mano? O Marcos Deixa Santa de Cândida. fora desse seu Me mal. deixa de fora, Marcos mano. Ribeiro Santa Cândida. Gente, seguinte, E ele é vizinho do Lula ainda. Não É, fala assim do teu então. vizinho, Marcos. seguinte, vamos dar uma notícia boa pros ouvintes? Vamos. Tá friozinho, tá começando a ficar frio, né? Já Tá. estamos aí no inverno. E nada melhor do que sopa. Sopa é bom. Sopa é bom. Sopa é bom. Sopa é bom. Mas no Muqueca é melhor. Sabe o restaurante Muqueca? Sim, claro. Então, e eles são nossos parceiros. É mesmo. E aí eles Parceria escutam com a gente Demais. todos os dias. Que bacana. E aí a gente vai dar sopa. E aí a gente vai dar sopa, a gente vai dar um rodízio É mesmo. pra 2 pessoas. Mas que delícia. E a festa de aniversário da Jovem Pan de 20 anos, que Vai foi ter há sopa. 4 anos atrás, Ah. foi lá. Lá no Muqueca. Foi lá no Muqueca. Não fui convidado. Ah, mas é que daí... Eu não trabalhava na casa Você não ainda. trabalhava na casa ainda. Você não tem noção do que é aquilo lá. Inter. E aí a gente vai dar um... Ele vai dar agora pros ouvintes, que tem um monte de ouvinte que adora sopa. Não, pô, mas coisa boa a sopa. E né? aí a gente vai dar agora então, rodízio de sopa pra 2 pessoas. Não tem aí quais são os sabores das sopas, Terribas? Eu vou entrar aqui no site deles aqui, do Porque Moqueca. agora sopa vai qualquer hora do dia também, hein? Pois é. Uma sopinha, coisa boa. Eu gosto de sopa... Além dessa sopa Há que é um discussão creme... sobre isso, sabe, né? Tem Se gente sopa- que fala que sopa não é janta, por exemplo. Ah, mas é, né? É que mas depende a sopa. o rodízio de sopa... É que depende a sopa. Tem gente que tu pega uma sopa, coloca tudo no liquidificador e bate, e que faz que nem papinha de bebê, aí claro. daí não fica tão Mas é legal. que tem várias sopas. Por exemplo, um minestrone, uma sopa de feijão. Ou aquela sopa eslava. Sopa Coisa eslava. boa, aquela sopa eslava. E tem aquela a sopa feita com beterraba, né? Poxa, tem cada sopa boa. E o sopão que coloca tudo dentro. Sopa, Terribas, tem que pegar o molho de couve. Sabe couve? Sim. E não pode nem cortar a couve, tem que botar a couve inteira, assim, e deixar a folha murchar. Ó, E coloca o pessoal, batata, doce, fica bom. o pessoal pode acessar o site aí do Moqueca, é bem fácil, é moquecarestaurante.com.br, Moqueca com K, tá? Tá, e como é que faz pra ganhar sopa? Aí vai ter que se inscrever no Mark nosso Souza, WhatsApp. Mark Souza, qual é a regra da sopa, Mark Souza? Tem que me convencer que sopa é janta. Daí vai faturar lá. Isso, você tem que mandar um WhatsApp pra cá no 41 98504 5092. 98504 5092. O teu texto tem que ser um texto de convencimento ao Mark de que sopa é janta. Isso, e aí, ó, Se a sopa for considerada outra coisa que não um jantar de verdade, você perdeu. o pessoal que quiser saber o cardápio, pode ligar lá no Moqueca. É 3156-3028. Não adianta ligar agora, né? 7h30 não. da manhã. né? 3156-3028. Pode ligar lá no Moqueca e você vai saber qual que é o cardápio dos caras, porque lá o Moqueca é bom, porque a gente fez nosso aniversário da rádio lá. Pois é, podia mandar uma sopinha pra gente aqui de manhã. Infelizmente é só pra galera de Curitiba. Ponta Grossa e Cascavel não vai ter esse privilégio aí. Dessa Mas vez. uma hora a gente faz uns isso aí. mequetrefs lá em Cascavel. Então tá em valendo. Até o final do jornal a gente vai sortear aí um ouvinte que vai levar um acompanhante pra ir Pra comer uma sopa no rodízio lá no de sopa Moqueca. lá no Moqueca. Boa, sorteio assim é bem legal. Diga lá, Marcos. Denis, só aproveitar aqui, senão eu vou ser puxado a orelha depois. A Rafaela Silva, a secretária de redação aqui do Grupo RIC, pede pra mandar um abraço pra Heloísa e pra Larissa,
que estão escutando com ela o Rick Mais Notícias no carro. Mandou selfie, todo mundo no carro aqui. Boa, Rafa. Um beijo pra você. A Rafa é uma queridona. O que eu atormento a vida da Rafaela, ela merece todos os beijos e todos os abraços pra ela e pra família dela, porque qualquer problema que eu tenha, qualquer um, Rafa resolve pra mim e ela resolve. A Rafa é, além de uma ótima profissional, uma colega sensacional, tá com as duas filhas no carro, nos ouvindo, largando as crianças no colégio e depois vindo trabalhar aqui na RIC. RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7 horas e 43 minutos, 7h43. O Terribas abriu o cardápio da sopa. Você ainda pode mandar a sua mensagem para cá para ganhar um rodízio de sopa do Muqueca, 41 98504 5092. Você tem que mandar um WhatsApp e convencer o Marcos Souza que sopa é janta. Não, e quero dizer o seguinte, os ouvintes estão muito criativos hoje. São legais as participações. Geralmente vem umas participação meio furada. Hoje tá legal, o pessoal argumentando que é a sopa de verdade. Quer sentir qual é a da sopa lá do Muqueca? Fala aí, Terribas. Ó, esse cardápio de sopa aqui no Moqueca, ele é sensacional pelo seguinte. Tem caldo verde com paio, calabresa e pão. Esse eu tô dentro muito. Caldo verde Essa é uma daqui- delícia portuguesa. Ó, Essa é uma sopa portuguesa maravilhosa, com paio. Pensa. Coisa boa. O que mais? Essa daqui é sensacional. Ó, sopa de feijão com bacon e costelinha de porco. Jesus amado. que Bobó delícia. de camarão, arroz e farofa. Aí não é sopa. Sopa de cebola gratinada. Sopa de cebola é bom. Gratinada com queijinho. Pois é. Faz a sopa, põe o queijinho, depois leva no forno, Pra dar gratina. só pra dar aquela crocância em cima, assim. Ô, louco. Sopa de abóbora com carne seca e queijo coalho. Meu pai. É que aí que tá, não é só sopa, né? É um pedaço de vida, né? Ô, Caldinho louco. de feijão e bacon. E aí, de sobremesa, tem arroz doce ainda. Ah, Olha aí. garoto! Aí. Ô, De sobremesa louco. tem arroz doce. Que Ou delícia! seja, né? E aí, ó. Quer ver? Vamos ver se pra medir o gosto da rapaziada. Se você só pudesse comer uma dessas sopas aí, qual seria? Se eu pudesse escolher uma só, eu pegaria de carne seca com queijo coalho. E você, Mark? Essa de que tem bacon e feijão aí. Bacon e feijão. Bacon, feijão e costelinha de porco, Isso. né? E eu ia no caldo verde. No caldo verde. Você vê que são 3 sopas delícia. Pois é. Então tá bom. Obrigado pela parceria do Muqueca, né? O Demais. Muqueca escolheu o nosso jornal. Era assim, pô, vai lá, sorteia, faz um negócio. Mas a gente gosta dos nossos parceiros. Tão boas as participações aí, Mark? Então, tem bastante. Sabe que tem circulado nas redes sociais a informação de que o juiz federal Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato têm preferência pela candidatura do senador paranaense Álvaro Dias à presidência da República. E o senador Álvaro chegou a postar nas redes sociais dele, Álvaro, que ele tinha o apoio da Lava Jato. E aí a Lava Jato saiu dizendo que não é nada disso, que a Lava Jato não tem preferência por ninguém. Conta aí, Mark. Uma publicação da revista Veja afirmava que os integrantes da Lava Jato apoiavam o pré-candidato, mas assessorias de imprensa negam qualquer informação referente a isso. A assessoria de imprensa do juiz Sérgio Moro disse que desconhece a origem do caso e que o juiz não iria comentar a publicação. Os procuradores da Lava Jato também informaram que nenhum dos integrantes da Força Tarefa emitiu qualquer tipo de manifestação de apoio a algum pré-candidato. A nota diz que qualquer manifestação nesse sentido é especulativa e só tem a intenção de confundir a opinião pública, no caso, tentando vincular todo o trabalho imparcial e apartidário realizado pela Lava Jato indevidamente a um partido, candidato ou ideologia política. Quanto a Álvaro, o pré-candidato, que tem um discurso contra a corrupção, não economiza elogios à Lava Jato. Bom, tudo bem. Mas querer carimbar posição partidária no juiz federal Sérgio Moro e nos procuradores é incabível. Acho que fez bem o Judiciário e o Ministério Público Federal em responder a reportagem da revista Veja. E acho que o senador Álvaro, ao postar nas redes sociais a publicação, também tá na dele, né? Tá na dele, pô. Saiu a publicação na Veja, que é positiva como essa, o senador vai e espalha. Mas a gente viverá uma eleição de fake news que será lamentável. Lamentável. Outro dia,
O meu querido amigo Horácio Montesquieu disse assim, eu perguntei para ele num programa na Rádio Educativa da Faculdade OPET, eu perguntei pro Horácio, qual é o remédio para combater a fake news, né? E ele disse, olha, só tem um remédio, é informação em veículo de comunicação confiável. Se nós formos nos basear por cada mensagenzinha que chega no WhatsApp ou em grupo de Facebook ou no que quer que seja, se sair acreditando em tudo, aí vai ser uma eleição de fato muito complicada. Você tem que mergulhar ainda mais em veículo de comunicação tradicional. Só o jornalismo livre é capaz de vencer a fake news. Porque quem faz fake news é partido político com os seus robôs. E robô de internet tem uma penetração que é uma coisa absolutamente fantástica. A última eleição para governo do Paraná já teve muito robô. Robô aos montes. E eleição de robô termina como eleição roubada da consciência do eleitor. Tem uma preocupação grande de todo mundo com fake news, né, Mark? Exatamente. Até porque a eleição presidencial mais recente do mundo, a do México, foi totalmente calcada em fake news e a confusão foi grande durante o período eleitoral. Independentemente de quem ganhou, a confusão eleitoral foi grande. As pessoas votam, né, Danilo, baseado em mentiras. Claro, e imagina que no México nem tem um PT ensandecido com o seu líder preso, né? O México tem esquerda forte, tanto que ganhou a eleição, mas não tem bandido criminoso corrupto preso querendo ser candidato. Então imagina o nível da fake news no Brasil. Então todo cuidado é pouco. Eldenia, eu lembro que a primeira fake news de eleição brasileira, talvez a primeira, eu lembro que eu estava trabalhando, foi na eleição passada, quando surgiu no WhatsApp o boato que o Alberto Youssef, doleiro da Lava Jato, tinha sido morto no hospital. Ele estava internado aqui do Santa Cruz, aqui em Curitiba, no bairro do Batel, e era mentira. E daí, você não tem noção quantos chefes meus, mas chefes de alto coturno ligando, o cara morreu, como é que essa história a gente tem que desmentir? Não, é mentira. Então é nesse tipo de fake news que atrapalha uma eleição. Imagina você votar baseado numa informação dessa e aí você descobre depois da apuração que era mentira. A minha primeira fake news, a gente tá falando de fake news dos tempos de internet, tá, gente? Não fake news aquelas lá de trás, porque o criador da fake news é o Roberto Requião, senador do Paraná, que inventou um matador de aluguel, o Ferreirinha, para ganhar a eleição do Martinez, na maior fraude eleitoral da história do país. Uma fraude montada pelo hoje senador Roberto Requião, que roubou a eleição. Requião inventou uma história mentirosa para ganhar o pleito e deu certo. Mas do fake news de internet, eu não sei se ela criou o fake news ou se ela reproduziu o fake news. Mas o fake news, o primeiro que eu tenho na memória, é da Joyce Hasselman. No dia do debate de 2010, debate para governador entre Beto Richa, Osmar Dias e outros candidatos nanicos, no dia do debate da Rede Massa, que foi um debate de regra livre, a Joyce espalhou uma fake news de que o Eduardo Requião havia sido preso, irmão do ex-governador Roberto Requião, no dia do debate, para ver se ganhava uns cliques. Não sei se ela criou a fake news ou se alguém passou para ela e ela acreditou na fake news e mandou adiante. A Joyce, a gente já falou aqui da Joyce, tenho respeito pela Joyce, mas o respeito que eu tenho é pessoal, não profissional. Eu acho a Joyce uma jornalista que agora ela saiu do jornalismo, né? Então acho que nem precisa mais comentar. A Joyce abandonou o jornalismo, acho que o jornalismo agradece, e a Joyce também. A Joyce entrou na política e vai tocar a vida dela na vida da política. Desejo a ela que ela alcance os objetivos que ela quiser. Mas no jornalismo, o jornalismo e a Joyce eram incompatíveis, né? Eles nunca funcionaram bem juntos, não se davam bem. Acontece. Agora você tá rindo do quê, Terribas? É verdade, Terribas. Tem gente que se dá bem com o jornalismo e tem gente que não se dá. Eu lembro dessa história da fake news. Vocês querem que eu faça mimimi aqui no rádio agora? Aos 43 anos eu resolva que eu vou aderir ao mimimi. Vocês estão de brincadeira. O Mark lembrou da fake news dele, eu lembrei da minha. Porque daí eu apresentei o debate, tava mediando o debate. E tava aquele zum da prisão do Eduardo Requião. Pra desconcentrar um mediador é uma beleza, né? Você tem que contar tempo, tudo. Eu falei assim, se estiver preso,
que vá pra cadeia. Se não tiver, também é fake news. Vamos pro debate, focar e vamos embora. E o debate aconteceu e o Eduardo Requeu não foi preso e continua livre, leve e solto. Só tem que devolver 26 milhões de reais ao Porto de Paranaguá, porque os pombos comiam grão demais lá em Paranaguá. Os pombos são muito gulosos. Ai, ai. 7h53 agora, o momento é do ouvinte na Jovem Pan. Entendeu? O pessoal quer falar da sopa aqui agora. Conta umas histórias aí, Mark. Tem várias. A maioria fala que os argumentos se parecem. Que sopa é janta porque vai arroz, vai feijão, vai legume. Esses aí vai não macarrão. dá, que daí por isso que seria janta. Na live tem várias participações bacanas. Uma delas é do Rafael Zabelinski. Diz que se tem sobremesa é janta. E como tem sopa doce, pode ser janta. Eu gostei desse argumento, é bom. Né? Tem sopa doce? Sopa doce, isso que eu ia fazer a pergunta. Tem canjica, acho que ele tá falando, né? Eu não gosto. Eu gosto de arroz gazpacho. Doce é sopa? Não. Arroz doce é um não. tipo de sopa? Não. Ué, mas tem os elementos de sopa. Tem um líquido, tem Não, substância. claro que não. É cozinhado. É cozinha, Não, é cozido. Claro que não. Cozinhado, nossa, mandei um cozinhado. Vocês estão doidos. Arroz doce é uma sobremesa que nada tem a Ele ver é com sopa. cozido, mas tem arroz e tem coisa, né? Enfim. Tem o Ricardo Cordeiro, da cidade industrial de Curitiba, dizendo que ontem mesmo ele jantou sopa. Então, na opinião dele, é sopa. Dele conta uma historinha aqui, o que ele pegou na geladeira e fez o sopão que você falou no ar aqui. Tudo que tinha, colocou na panela. Enfim, daí tem muita gente falando que quem mora sozinho é sopa sim, qualquer coisa é janta. Quem Qualquer mora sozinho, coisa vai pra panela. pipoca é janta. Quem mora sozinho, Cup Noodles é vida. Sabe Cup Noodles? Sim. É muito ruim aquilo. É ruim, Nossa, mas é mas vida. É ruim, mas é bom. O que mais, Mário? Também tem o pessoal falando que a sopa é janta porque é reconfortante, aquece. Enfim. É verdade. São todas nesse sentido as participações aqui. Deixa eu dar uma dica de leitura. Deem uma procurada. A gente podia fazer um quadro, né? Qual? Todo mês, uma dica de livro. Não, pois é, mas eu nem vou dar uma dica de livro. Eu topo, tá? Eu tô dentro da legal dica. Isso aí. Eu tô dentro da dica de livro desde já. Mas eu quero dar uma dica de leitura de um artigo de jornal que foi escrito pelo Cavani, O o atacante do Uruguai. O nome do texto eu vou falar devagarinho para que todo mundo possa anotar. Carta a mim mismo de pequeno. Carta a mim mismo de pequeno. Uma carta a mim mesmo de pequeno. O Cavani escreveu para um jornal uruguaio uma carta do Cavani aos 30 e poucos anos para o menino Cavani que sonhava em ser jogador de futebol e disputar uma Copa do Mundo. O texto é maravilhoso. Mostra muito daquilo que o povo uruguaio tem, que leva para a seleção aquela raça desmedida. É bom a gente lembrar que o Uruguai tem 3 milhões de habitantes, menos de 3 milhões de habitantes. A região metropolitana de Curitiba tem mais gente do que o Uruguai inteiro, Mark. E os caras têm um país, uma seleção de futebol de verdade. E que tá nas quartas de final, amigo. Haja coração. Haja coração. Então, o texto do Cavani é muito bonito. Ele escreve para aquele menino que sonhava em ser jogador de futebol. Quem tiver um pouquinho de paciência para ler em espanhol, o texto é uma delícia para quem gosta de futebol, não é? Eu não gosto de futebol, então nem lê. É para quem tem paixão mesmo pelo esporte, porque é muito legal. Sem falar que a primeira Copa do Mundo foi no Uruguai, em 30. Foi, em 1930. O Uruguai ganhou a Copa, né? Sim. O Uruguai é bicampeão. O Uruguai ganhou em 30, depois ganhou em 50. Ganhou do Brasil no Maracanã, o famoso Maracanaço. Pois é. Foi feito pela seleção uruguaia. Sabe o que é maravilhoso? Sabe o jornal Olé? Sim. Então, o Olé, ele também tem o portal, né, do Olé. E lá o Olé, ele fez uma votação dizendo assim, já que a Argentina saiu da Copa do Mundo, pra quem você tá torcendo agora? E aí, um brasileiro maravilhoso descobriu isso. E começou a espalhar isso aqui no Brasil inteiro. Então, assim, tem as opções lá no portal do Olé. Uruguai, França, Colômbia, Bélgica e outros. E o Brasil. O Brasil tá com 83%. Os brasileiros entraram lá e começaram a votar no Brasil. E aí, o jornal Olé vai ter que
divulgar o resultado. Vocês estão aí, com medo da que a Bélgica? Argentina prefere torcer pro Brasil. Tá com medo da Bélgica, Terribas? Eu tô com um pouco de receio. Tá com medo da Bélgica, Mark? Não. Eu tô com um pouquinho Também de não receio. tenho medo da Bélgica. Eu acho que nós podemos parar na semi contra a França. Você E daí acha que o bicho Uruguai pega. perde pra França? Eu acho que perde. Eu acho assim, se o Cavani jogar, porque o Cavani tá lesionado, né? Se o Cavani jogar, eu acho que o Uruguai tem chances de seguir adiante. Se o Cavani não jogar, já era. Daí a França passa. E Brasil e França tem um trauma que o Brasil não consegue ganhar da França. Deixa... O Brasil perdeu na Copa de 86 pra França, nos pênaltis. Eu lembro do Zico perdendo um pênalti. Coisa como quando a gente é criança marca a gente, né? Eu tinha 12 anos, menino de 12, vendo Copa do Mundo, torcendo, e o Zico perdeu o pênalti. Nunca esqueci, nunca perdoei o Zico. Nunca perdoei o Zico. As pessoas elogiam o Zico e eu tenho uma raiva do Zico que ele perdeu aquele pênalti. O Brasil perdeu para a França em 86, depois perdeu para a França em 98 na final, 3-0. Depois perdeu na Copa de 2006 na Alemanha, perdeu para a França também. Foi 2006? Foi, né? Aquela 2006 ou 2010? 2006. Que o Henry fez aquele gol que o Roberto Carlos estava arrumando a meia. Então, o Brasil não passa da França. Eu tenho o mesmo medo do Mark. Vamos escolher aí o campeão da sopa, Mark Souza. Daniel, muita gente participou aqui. Eu tenho que achar a mensagem agora aqui no meio, porque chegaram, sem brincadeira nenhuma, centenas de mensagens. Mas é um ouvinte que usou recursos históricos aqui para nos convencer. É o João Alves Júnior, ele é de Pinhais, vizinho do Pinhais, Terribas. meu conterrâneo. Ele diz que na Idade Média os cavaleiros comiam sopa com pão e eram fortes para guerrear e guardar o reino. Então, sopa é janta e não se fala mais nisso. E é verdade mesmo, na Idade Média os cavaleiros comiam sopa. Enfim, alguns militares, inclusive, usam até hoje a sopa como um dos elementos da dieta. É É importante. João o nome dele, Mark? É João Alves Júnior. João Alves Júnior. Ô Júnior, você vai comer uma sopa com o teu acompanhante na parceria da Jovem Pan com o restaurante Muqueca. Parabéns. Depois a gente te explica, entra em contato contigo e te explica como que você faz pra desfrutar da sopa. Eu vi o cardápio aqui, eu fiquei com vontade. Também fiquei. Pessoal, é o seguinte, eu vou me ausentar do jornal alguns dias, porque eu vou para Espanha e para Itália no processo de conclusão do meu doutorado. Então, eu fico fora do ar aí alguns dias e retorno. Eu acho que essa semana eu já falo de lá e depois farei o jornal de lá direto. Continuarei conversando com vocês todos os dias e na medida do possível. Mas eu amanhã e depois eu tô fora do ar. Volto aí no decorrer da semana falando direto da Europa. Vou torcer que faça muito frio e chuva aqui em Curitiba e que eu entre de lá dizendo assim: Terribas, 36 graus de temperatura aqui na Toscana. Só pra te irritar. Credo, Deus que me livre, 36 graus. Deus que me livre, pode ficar com esses 36 graus pra você. Tá bom, gente? Então nós nos falamos no decorrer da semana e aproveite bem a sua terça-feira. Hoje tem jogo da Copa do Mundo. Quer fazer o bolão? Hoje tem os últimos jogos. Quer fazer? Hoje tem Suíça e Suécia. E aí, Mark? Suíça e Suécia. Pô, é um jogo que... Acho que Eu acho da Suíça. Vamos na Suíça também. Vai Acho que da Suíça? Suíça. Eu vou na Mas Suécia. eu acho um jogo equilibrado, assim, não é? Nem... Eu vou na Suécia. Acho a Suécia mais time. E o outro é Colômbia e Inglaterra. Eu não vou falar que é fácil, porque ontem eu falei que ia ser fácil pra Bélgica e não foi. Mas a Inglaterra passa. Agora, ó, E aí, só Mark? pra pontuar, essa questão do Japão, o Japão não merecia vencer aquele jogo. Com todo respeito ao time japonês. Contra a Bélgica? Enfim, a Bélgica mereceu. O resultado foi justo. A Bélgica virou. O Japão nem nas oitavas tinha que ter chego. Mas enfim. Mas concordo contigo, não dá pra. Não dá mais pra falar que é fácil, não dá. Tá todo mundo jogando de igual pra igual. Mas e aí, Mark? Colômbia e Inglaterra. Inglaterra, né? Inglaterra. Isso aí não tem muita discussão. Também acho que a Inglaterra passa. E para terminar o jornal... Aliás, só, Denis, desculpa. Se a Inglaterra passar, e o Brasil também, a final vai ser essa. Provavelmente. Pode ser essa, né? Pode ser essa. Não vai ser. Provavelmente. Os inventores do futebol contra aqueles que ensinam o mundo a jogar ensinam futebol. o mundo a jogar futebol. A história da Copa do Mundo merece essa final. Merece. Seria sensacional.
Para terminar o jornal, um pensamento sublime. Se o México entendesse de futebol, eu disse aqui que o México era fraco, lembram, né? Se o México entendesse de futebol, o Chapolin não seria colorado. Tchau.